Alô, beleza, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso 26º episódio. Sim, se são 30, acabando esse, vai faltar bem pouquinho. Então já estamos na nossa reta final, nós já estamos chegando e com isso a gente vai ter o arcabouço geral do nosso world building. Depois que a gente tiver os 30, aí sim você pode ir aprofundando, criando e fazendo, mas você já vai ter já o seu cenário fechadinho e com isso você já vai poder construir seus mapas, construir seus personagens, desenvolver suas plots e assim deixando o seu cenário muito mais rico e muito mais legal. Para quem quer saber o que está acontecendo, chegando aqui no finalzinho, mas quer ver a nossa série inteira, cardzinho aqui para você ir lá vendo onde tem todos os nossos vídeos até então e ver quais são os 30 tópicos que vai seguindo e obviamente ver quais são as relações e as ideias que a gente vai fazendo, onde a gente tem os 30 tópicos, roleta, descobre qual que é a inspiração, faz uma pesquisa quando necessário, faz depois 10 minutos para a construção daquele, a gente depois discute o que saiu dessa criação, beleza? Então, bora lá, vamos para a nossa roleta e vamos descobrir qual que é a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, novamente deu o terreno de Magic, onde a gente fez lá no comecinho, quando a gente falou sobre a questão das divindades, utilizamos alguns terrenos de Magic. O que é interessante é que, o que acontece? Como vocês sabem muito bem, eu tô aqui na Argentina, e a minha mãe veio me visitar, e eu fiz uma compra numa das lojas, onde a gente mostrou o site da Pandora naquele episódio, e eu tô aqui uns cardzinhos, né? Cardzinho, coisa feia. Eu tô aqui com os terrenos de Magic que eu comprei. Eles estão aqui todos bonitinhos. Olha que lindos que nós temos aqui. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Olha como são lindos e maravilhosos os nossos terreninhos. Obviamente, no episódio, já que a gente já conversou, teve alguns que já foram usados referenciados. Como vocês podem ver, nós temos aqui a Torre de Verum, onde a gente foi referenciado. Então, eu vou utilizar desses 5 terreninhos aqui como inspiração. Ah, então quer dizer que você não vai pesquisar? Eu já pesquisei. E para ficar mais fácil, até para vocês irem vendo, enquanto estiver rolando tanto a explicação quanto estiver rolando a produção, eu vou deixar aqui no cantinho, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, as imagens dos cards girando, para vocês irem vendo quais são as inspirações e as escolhas que a gente fez, beleza? Então, vamos falar sobre superstições, e aproveitando os 5 cenários que nós temos aqui, e vamos ver. Vamos correr lá direto para a nossa criação e vamos ver o que vai sair daí. Então, pessoal, em algum lugar desse layout eu vou deixar na edição cartinhas aparecendo para a gente ir vendo o que vocês vão vendo o que vai surgindo quando a gente vai criando. Então, bora lá. 10 minutos no cronômetro e vamos ver o que a gente consegue criar de superstições utilizando essas 5 cartas e aproveitando também as outras referências. Então, bora lá e vamos ver onde isso vai dar.
Cocaine in my nose, got rose in my cup, though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup, though. Cocaine in my nose, got rose in my cup, though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup, though. Beleza! Fechamos aqui as nossas superstições. O que é interessante sobre a superstição é que você pode fazer assim diversos níveis. E a ideia da superstição, ela é muito mais no quesito de você criar manias, vida e peculiaridades, obviamente com possibilidade de problemáticas, obstáculos, conflitos. Por quê? Superstição nada mais é do que um comportamento, seja pessoal, cunho de nível familiar ou sociocultural, que faz com que molde um comportamento de um grupo de pessoas, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, onde a explicação para aquele comportamento nada mais é do que crendices, que podem ter origem tanto econômica, política, religiosa, social. Tanto que a superstição que explica que quebraram um espelho dá azar, porque na época, quando o espelho começou a surgir, era muito caro. Então os donos de espelhos que tinham seus criados rolaram boatos dizendo que dava azar para que essas pessoas, os seus criados, tivessem mais cuidado com esse utensílio. O gato preto, por estar associado a bruxas, com a questão da crendice, você observava isso e associava às bruxas, também dizia que gato preto dava azar. Pelo fato também de bater na madeira, correspondendo ao santo feito de madeira. E tem diversas outras explicações em diversos níveis para diversas coisas. Então, o legal de construir superstições está muito mais voltado em você criar situações interessantes, onde você não apenas intensifica o seu world building, mas também você pode colocar de uma forma onde você aprofunda a caracterização do personagem. E como eu falei, pelo fato também de você possuir possibilidades de problemáticas, conflitos, etc., é interessante você ter essas cartas na manga. Como, por exemplo, às vezes você precisa que um personagem X não vá para algum lugar. Mas para não criar um Deus Ex Machina, você pode explicar especificamente por uma superstição. A pessoa ela não pode fazer tal coisa que você precisa que ela não faça. Por quê? Porque ela não pode fazer tal coisa em tal dia da semana, em tal horário. Tanto que pegando aqui como a nossa explicativa, nossos cinco superstições. Considerando a nossa torre de pântano, que seria a nossa torre de Verum, pegando aqui para vocês essa referência aqui, deixando aqui bonitinho, o que nós temos como isso? Existe uma superstição que na torre de Verum você precisa fazer o sinal da aranha, que nada mais é do que fazer esse sinal da aranha, onde você, se não fizer isso, como se fosse meio que o sinal da cruz, quando você passa na frente de uma igreja, alguma coisa do gênero, você, durante a sua noite, você receberá uma visita da aranha ou da sua ninhada. Então tome cuidado, porque se você não fizer isso, suas noites podem ser um tanto insones. E nós também temos dentro, pegando como referência essa daqui, essa cartinha daqui, essa torre, eu quis pegar mais no quesito do nascer do sol. Então você não pode dizer o seu nome em voz alta durante o nascer do sol, porque dizem que existe os espíritos errantes que levam o seu nome para mentiras, para boatos. Então, quando tá acordando de manhã, evite ficar falando o seu nome assim muito aberto, porque
ele pode cair meio que na boca do sapo, na boca errada, então evita. É melhor evitar, né? Já no caso nosso terreno da ilha, quis pegar aqui esse terreno de inspiração aqui, o que nós temos de legal? Eu aproveitei que parece que tem meio que uma lua, apesar que pode ser também um planeta, mas eu quis pegar a ideia da lua cheia, que dizem que tomar um copo de água durante as noites de lua cheia dá uma puta sorte, afasta o agouro, traz prosperidade, a galera que tá com dificuldade de engravidar também melhora a fertilidade, mas também, além de tomar água, você tem que deixar metade da água na cabeceira para que as energias da lua cheia consigam chegar nesse seu copo. Obviamente é pura crendice, mas é interessante fazer isso também. Pegando o nosso terreno de floresta, que é esse terreno de floresta daqui, pegando a ideia como se fosse essa da árvore toda retorcida e também por ter a questão demoníaca, toda vez que você volta da floresta dos demônios, você precisa proteger-se de alguma forma. Ou depois que você volta, passar um tempo de Verum para purificação, ou você, para evitar a influência do mal, você tem um ramozinho, como se fosse meio que um pé de coelho, um ramozinho da árvore retorcida que você guarda perto do peito para evitar e blindar o seu coração das influências do mal. Então, o que é legal? Você criar isso, porque se você cria um personagem um pouco mais religioso ou supersticioso, você vai criar situações interessantes que pode gerar diversos conflitos diferentes. E pegando aqui o nosso último terreninho aqui, pegando aqui como referência aqui para vocês, onde eu quis pegar esse meio que esse sol, meio que ou uma lua vermelha ou o sol no pôr do sol, e eu quis pegar no pôr do sol. Então, se você, durante 8 dias, ficar falando o nome de uma pessoa, olhando o pôr do sol, quando estiver vermelho, ela pode ficar doente, e dependendo do nível de desejo que você quer, da sua força, da sua vontade, ela pode até chegar à morte. Mas, quando você abre caminho para uma pessoa, você também recebe o seu caminho de volta, também fica aberto. E cuidado, porque existem os boatos perdidos, que às vezes uma pessoa ela está pensando no mal de alguém, mas não consegue visualizar, e por seu caminho está aberto, pode acabar fazendo meio que de revesgueio e acertando você. Então, cuidado com as coisas que você faz, porque pode dar um certo problema. Então, pessoal, esse aqui foi nas superstições, então é interessante porque você pode criar várias, colocando diversas explicações, como eu falei, explicações políticas, religiosas, econômicas, socioculturais, ou algum pequeno boato que vai se espalhando até chegar em grandes proporções. Eu vou deixar até aqui um cardzinho falando sobre superstições, uma coisa que num vídeo que nós já fizemos antes. Então é interessante para você criar problemáticas, criar situações, porque às vezes, como eu falei, você precisa que um personagem faça X ou faça Y, mas você não consegue já uma justificativa interessante. Por que não colocar uma superstição que faça com que ele faça ou que ele não faça alguma coisa, criando essas conexões diferenciadas? Então, coloque aqui embaixo. Existe alguma superstição no seu mundo fantástico, seja de uma pessoa, de uma família ou de uma região inteira que faça ou não faça por algum motivo? E se você souber e você quiser colocar também, coloque a explicação de onde surgiu essa superstição, para a gente poder discutir e também compartilhar essas ideias. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!